Oi meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência nas atividades na matéria de ciências do sexto ano. Eu gostaria que vocês abrissem o livro lá na página 37. Então, olha só, depois de fazer a pesquisa, né, sobre os diversos tipos de solo, sobre os vulcões, nós vamos dar prosseguimento aqui agora nas rochas e minerais. E eu gostaria de pedir para vocês, para grifarem no livro, essa parte, olha. As rochas são o principal componente da crosta terrestre e é a partir delas que o solo se forma. Elas são constituídas por minerais, que são materiais com composição química definida, formados naturalmente. Então, esta parte que eu grifei, eu gostaria que vocês grifassem também. E dando continuidade aí no livro. Cada mineral é único e recebe um nome. O quartzo é um exemplo de mineral, assim como o ouro, a diamante e a hematita. As rochas são geralmente formadas por mais de um tipo de mineral. Granito, arenito, mármore, balsato são exemplos de rochas. O granito é formado principalmente pelos minerais quartzo, mica e feldspato. Então, o que a gente pode ver aqui? Que as nossas rochas, elas são os principais componentes da nossa crosta terrestre. E a gente viu na página anterior que a crosta terrestre eu não consigo, às vezes, vê-la diretamente, né? O solo, ele vai compor a superfície da crosta terrestre. Às vezes por gramas, por asfalto ou a própria terra, ok? Continuando. Quando um material ou uma rocha apresenta importância econômica, ela é chamada de minério. Nós temos aí, olha, na nossa região, qual tipo de minério? O minério de ferro. Ele é muito vendido, exportado, tá? Eu consigo fazer vários materiais. E também ele tem os seus lados negativos, né? Igual nós vimos aí várias vezes o rompimento das barragens de Mariana, Brumadinho. Então, por um lado, ele vai gerar renda, emprego, e por outro lado, também ele gera catástrofes, né? Acidentes causados pelo homem. E ele destrói várias vidas, a vegetação, casas, e eu levo muitos e muitos anos para poder reconstituir esses locais. Então, continuando. É o caso, por exemplo, do minério de ferro e do minério de chumbo. Os recursos minerais não são renováveis, pois apresentam um processo de formação muito lento e sua intensa exploração pode levar a seu esgotamento na natureza. Ou seja, aqui em Congonhas, lá na CSN, o minério de ferro, ele, se eu tirar um pouco, ele não vai se reproduzir, né? Ele é um mineral não renovável. Então, se eu tiro, eu não tenho mais. Então, quanto mais eles escavarem, exportarem, menor vai ser a nossa quantidade de minério nas reservas, ok? Além disso, continuando no livro, a mineração causa grandes impactos ambientais, pois envolve a exploração de extensas áreas que são desmatadas e, em muitos casos, utilizam-se produtos tóxicos para a separação do minério de outros materiais do solo. Então, aqui nós temos uma mina, né, exploração de minério de ferro lá nos Estados Unidos. Mas não precisamos ir tão longe para conhecer uma. Temos aqui, ó, na CSN, aqui em Congonhas, uma grande mineração. Continuando, você sabia? O mercúrio é um mineral que se apresenta no estado líquido à temperatura ambiente, cerca de 25 graus Celsius. Ele pode ser misturado a outros metais e já foi muito usado na mineração do ouro durante o garimpo, pois promove a agregação dos pequenos grãos de ouro, facilitando a separação do minério dos sedimentos do rio ou do solo. No entanto, o minério causa sérios danos ambientais. Ele pode se acumular nas cadeias alimentares, prejudicando a saúde de seres vivos. Então, aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar essas informações no livro, tá bom?
Vamos dar continuidade. Classificação das rochas. A principal forma de classificar as rochas é considerando como elas são geradas na natureza. Neste caso, elas são divididas em 3 grupos: rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas ígneas, também chamadas de magmáticas, são geradas a partir do resfriamento do magma, um material líquido formado no interior da Terra pela fusão de rochas a temperatura muito altas. Essas rochas podem ser subdivididas em outros 2 grupos: rochas vulcânicas ou extrusivas e rochas plutônicas ou intrusivas. As rochas vulcânicas são resultantes do resfriamento relativamente rápido do magma na superfície terrestre. O magma é denominado lava quando atinge a superfície da Terra, após ser expelido por um vulcão, por exemplo. A rocha vulcânica mais abundante é o basalto. As rochas plutônicas são formadas quando o magma passa por um processo mais lento de resfriamento. Esse processo ocorre a grandes profundidades abaixo da superfície. A rocha plutônica mais abundante é o granito. De modo geral, as rochas ígneas têm aspecto maciço ou compacto. Não apresentam camadas por uma orientação principal de seus componentes, apesar de muitas apresentarem mistura de materiais de diferentes cores. As rochas ígneas costumam apresentar grande resistência à fragmentação e deformação. Por esse motivo, as primeiras ferramentas construídas por seres humanos, de pedra lascada ou polida, eram feitas de rochas ígneas. Essas rochas também são usadas em construções. Então, o livro traz para nós aí, olha, algumas dessas rochas. A primeira é o basalto, a segunda aí, ao lado dela, é um muro constituído destas pedras. A terceira é uma rocha de granito e a quarta já é uma mesa, né? Um balcão, uma superfície que eles utilizaram, a rocha granito. Rochas sedimentares. Elas são formadas a partir de fragmentos, sedimentos, provenientes de outras rochas, que podem ser ígneas, sedimentares ou metamórficas. Esses fragmentos são transportados pelo vento, pela água ou pelo gelo e se depositam sobre uma superfície, onde se acumulam ao longo do tempo. Após a deposição, ocorrem diversas transformações que resultam na formação de uma rocha sedimentar. As rochas sedimentares podem ser reconhecidas pela sucessão de camadas horizontais, que podem ter espessura variável. Geralmente, essas rochas podem ser facilmente fragmentadas ou riscadas, costumam ser muito porosas. Exemplos de rochas sedimentares são calcário, arenito e varvito. Você sabia? O gigeloso era obtido a partir de rochas sedimentares calcárias, que deixavam um traço esbranquiçado ao riscar uma superfície mais rígida. Essas rochas são amplamente utilizadas em monumentos, pisos, revestimentos e construções em geral. Rochas metamórficas. As rochas metamórficas são formadas pela transformação de uma rocha pré-existente, que pode ser ígnea, sedimentar ou mesmo outra rocha metamórfica. Essa transformação ocorre geralmente por grandes variações de pressão e temperatura, mas sem que os minerais constituintes passem para o estado líquido. As alterações incluem mudanças na estrutura, na textura e na composição da rocha. Em geral, as rochas metamórficas apresentam estrutura plana, com os minerais dispostos de forma orientada. Entre as rochas metamórficas estão o mármore, a ardósia e a pedra-sabão. Elas são comumente usadas na construção civil, na produção de utensílios e em esculturas. Aqui em Congonhas nós podemos encontrar o que? Os 12 profetas, esculpidos em pedra-sabão. E finalizando a aula de hoje, vocês vão fazer a tarefa de ciências, a parada obrigatória, páginas 41 e 42. Beleza. Terminou de responder, vocês vão tirar foto das questões respondidas e postar lá na nossa plataforma Pitágoras. Beijinho, meninos. Espero que tenham entendido a aula de hoje.